Vamos falar de açúcar. A maioria dos seres humanos adora açúcar. Do ponto de vista evolutivo, alimentos com mais calorias eram mais apetecíveis para o nosso cérebro, já que há milhares de anos atrás vivíamos em ambientes onde o alimento era escasso. Por isso, quanto mais calorias tinha o alimento, era mais tempo para sobreviver até encontrar a próxima comida. O problema é que o cérebro não mudou muito desde há milhares de anos atrás e o nosso ambiente mudou. Nem temos de sair de casa para obter alimentos ricos em açúcar e calorias, e isto tem se tornado um grande problema para a sociedade atual com o aumento da obesidade e das doenças metabólicas. Mas afinal, porquê que o açúcar vicia? Se és novo aqui no canal, o meu nome é Alexandre e seja muito bem-vindo à descoberta do corpo humano. Tal como a maioria de vocês, eu também adoro chocolate e naqueles dias especialmente mais estressados dou por mim a comer e parece que o meu cérebro só quer mais chocolate. E isto ocorre devido a uma substância química que o nosso próprio cérebro produz, chamada de dopamina. Quando começamos a comer o chocolate, temos uma experiência prazerosa, já que ele é delicioso, e isto leva à libertação de dopamina pelo sistema de recompensa do nosso cérebro, que se chama de via mesolímbica. Quando ocorre a primeira libertação de dopamina quando comemos o chocolate, uma estrutura da via mesolímbica chamada de núcleo accumbens vai começar a libertar dopamina em antecipação ao chocolate, ou seja, mesmo antes de comermos ao chocolate. E esta dopamina libertada pelo núcleo accumbens vai guiar o nosso cérebro para querer obter aquela sensação de prazer inicial que tivemos ao comer o chocolate. Só que isto vai ter um problema. À medida que comemos cada vez mais chocolate, os receptores de dopamina do nosso cérebro começam a ficar cada vez mais saturados, ou seja, cada vez que comemos o chocolate existe uma menor libertação de dopamina e isto faz com que o nosso sistema de recompensa queira aumentar a dose de consumo de chocolate ou de alimentos ricos em açúcar para querer obter aquela sensação prazerosa que teve na primeira vez que comeu chocolate. E isto é o que ocorre precisamente com drogas de abuso como a cocaína, que é altamente dopaminérgica, em que à medida que a pessoa vai consumindo cada vez mais cocaína, os picos de dopamina vão sendo cada vez menores e por isso aumentam cada vez mais a dose para obter aquela sensação prazerosa que tiveram na primeira experiência. Muitas pessoas não se dão conta, mas podem já ter um vício em açúcar, tal como um toxicodependente tem como uma droga. Mas não é só dopamina. Em alguns estudos tem-se verificado que o açúcar não só aumenta a libertação da dopamina, mas sim também de opioides produzidos pelo nosso próprio corpo, como por exemplo encefalinas. E estes opioides vão ter a capacidade de dar-nos uma sensação de bem-estar e de analgesia, tal como aquelas drogas derivadas do ópio que dão aquelas sensações de bem-estar e analgesia quando a pessoa está sob o efeito da droga. Ou seja, além do açúcar aumentar a libertação da dopamina, o que nos motiva a querer cada vez mais consumir açúcar, ele também vai libertar opioides que vão ter uma função semelhante às drogas derivadas do ópio, mas claro, em muito menor escala comparativamente com o consumo de uma droga exógena. O consumo excessivo de açúcar tem ainda outros efeitos que podem piorar o vício por ele. Além do consumo de açúcar mudar as vias dopaminérgicas e as vias dos opioides, ela vai ter também a capacidade de modular áreas do sistema nervoso responsáveis pela fome e saciedade, mais especificamente o hipotálamo. A área tegmentar ventral, que faz parte daquela via mesolímbica importante pela recompensa, ela vai ter a capacidade de controlar a nossa fome, ao aumentar a expressão de uma substância chamada de galanina, que ao atuar no hipotálamo, na região onde é o controle da fome, vai aumentar a nossa motivação para ingerir alimentos ricos em açúcar. Mas apesar da minha vontade de querer comer mais e mais chocolate, especialmente naquelas alturas em que estava estressado, como por exemplo naquela época de exames quando ainda estava na faculdade, eu também sentia um aumento da minha fome, parecia que nunca estava saciado. E a verdade é que a ciência tem começado a desvendar porque é que isto podia começar a acontecer pelo consumo excessivo de alimentos ricos em açúcar. O consumo excessivo de açúcar e aquelas alterações da libertação da dopamina que eu podia estar a experienciar pelo aumento do consumo de chocolate
poderiam estar correlacionadas com alterações em hormonas responsáveis pela fome, como a grelina, mas também pela saciedade, como a leptina. Já existe na atualidade um grande corpo de evidência científica que demonstra que a grelina, aquela hormona da fome que é produzida no estômago e atua ao nível do hipotálamo lateral, a região responsável por fazer-nos querer comer, ela pode estar de facto a ser alterada por alterações dopaminérgicas responsáveis pelo aquele vício do açúcar, fazendo com que tenhamos cada vez mais fome e vontade de alimentos açucarados. Por outro lado, quando consumimos alimentos de forma descontrolada e continuamos a comer sem respeitar os nossos níveis de saciedade, a leptina, que é a hormona que precisamente sinaliza a saciedade, pode deixar de ser produzida nas quantidades normais. Ou seja, vamos começar a perder a noção de saciedade, porque os níveis de leptina vão estar mais baixos e vamos comer, e isto pode de facto culminar em aumento de peso, obesidade e, mais grave ainda, em doenças metabólicas como a diabetes tipo 2. Felizmente, existem estratégias que nós podemos utilizar para quebrar este vício no açúcar baseadas em neurociência. Uma das estratégias que eu utilizo é não ter os alimentos ricos em açúcar, chocolates, etc. próximos do meu olhar. Ou seja, não estarem logo ali na bancada, nem logo no início da despensa, porque isso vai dar logo uma pista ao nosso sistema nervoso, especialmente ao núcleo accumbens, que vai começar logo a libertar dopamina para nós querermos ir devorar aquele alimento em antecipação ao chocolate. Porque ele sabe que há alguns no tempo nós provámos o chocolate e ele era delicioso. Mas isto muitas vezes é difícil quando, por exemplo, partilhamos casa com outras pessoas que têm estes hábitos de comer chocolates e deixam-nos ali bem à nossa vista. Quando o vício e a compulsão por alimentos ricos em açúcar se torna de facto mais grave, pode ser necessária a intervenção de um psicólogo que irá certamente dar estratégias mais personalizadas para cada pessoa conseguir combater este vício. Felizmente para mim, não ter os alimentos à minha frente já é uma grande ajuda e faz-me com que eu não os coma durante vários dias até. Mas quando eu os tenho à minha frente, tenho de utilizar o meu córtex pré-frontal, que é a região que fica logo atrás da testa do nosso cérebro, e ela vai ser capaz de inibir estes impulsos primitivos. Mas isto porque eu sei da ciência que está por trás da modulação da via dopaminérgica e agora tu também sabes. E é por isso que ter este conhecimento é um super poder para conseguirmos tomar decisões mais informadas e não deixar com que a parte mais primitiva do nosso cérebro tome as decisões por nós. E por fim, percebemos que o vício em açúcar e o vício em drogas ocorrem exatamente nos mesmos sítios no nosso cérebro e que, de facto, é possível verificar que ao vivermos num ambiente completamente diferente àquele que o nosso cérebro se desenvolveu para funcionar, tem contribuído para um consumo excessivo de alimentos açucarados e ricos em calorias, que têm um papel importante na epidemia da obesidade e de doenças metabólicas como a diabetes. Se gostaste do vídeo, deixa o like, se ainda não és inscrito aqui no canal, subscreve e vem embarcar connosco nesta aventura que é a descoberta do corpo humano. Vemo-nos na próxima descoberta e até à próxima!